Amen. All things are possible. That's right. Only believe. Oh, believe now with me, will you? Amen. Oh, believe. All things are possible. Only believe. Leiamos no livro de São Marcos. Creio que escolhi para ler um pouco e a respeito do que falar, e o versículo 46 do capítulo 10. Fiquemos de pé em respeito à palavra enquanto lemos. A palavra é Deus, todos sabemos disso. Assim, você se põe de pé, compromete-se a ser fiel à nação, o que deve fazer. Você se põe de pé para saudar a bandeira quando passa. Por que não a palavra de Deus quando está sendo lida? Depois foram para Jericó, e saindo eles de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Oremos. Grande Espírito Santo, vivifica esta palavra para nós esta noite, neste pequeno drama, e que possamos ver esta cena ser revivida e, assim fazendo, nos apropriar da fé de que Deus ainda vive e de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pedimos isso em nome de Jesus, seu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Podem sentar-se. Nosso tema esta noite é: Deus tem um cordeiro provido. E agora, esta manhã tivemos tão grande regozijo ao ver Jesus entrar em Jericó, e verificamos que havia um pequeno indivíduo ali chamado Zaqueu. Ele subiu uma figueira brava e se camuflou porque não cria que Jesus era profeta. Mas sua esposa era discípula de Jesus e ela estava orando por ele. E quando Jesus chegou exatamente sob a árvore, ele parou, olhou para cima e o chamou pelo nome e disse: Desce, vou para casa contigo hoje. E achei que seria boa coisa esta noite também, enquanto estamos aqui, que continuássemos com Jesus. Nós lhe pedimos esta manhã para ir conosco e queríamos ir com ele. E continuemos com ele por Jericó. Agora, esta noite, nossa cena se abre no mesmo lugar em Jericó novamente. E Jesus está na casa de Zaqueu agora, fazendo sua refeição. E é um dia frio de outubro. E ainda é um tanto cedo de manhã ainda. E o vento está descendo da montanha, lá na Judéia. Fica um tanto frio lá em cima de manhã cedo, especialmente naquela época do ano. E o país, naquela época, do mesmo modo como é lá no velho país agora, é cheio de mendigos. Eles ficam nas esquinas das ruas e mendigam. Lá naqueles países ainda as ruas se enchem de mendigos. Na Índia, na África, em muitos lugares, ainda tem os mendigos, coxos, mancos, cegos, paralíticos.
E, às vezes, as pessoas que não conseguem ganhar a vida simplesmente mendigam e se sentam ali às vezes e passam fome. Eu, na Índia, passei pelas ruas com dinheiro que me havia sido dado por as pessoas e o troquei de dólares a rúpias. E tentando distribuí-lo, tiveram de trazer uma milícia para me tirar da rua. Estavam atropelando-me e havia mulheres pobrezinhas estendidas ali morrendo de fome, bebezinho passando fome, até que a carne estava aderindo aos ossos, a ponto de ver pequena caveira formada. Eles dão ao bebê, tentando levar o bebê de modo que não morra. Se você leva esse que me diz aquele, deste, que coisa, se você visse, e jogamos na lata de lixo aquilo, alimentaria as pessoas. Vocês simplesmente não percebem quão bem este país está quando vê o resto do mundo passando fome. E é repleto de mendigos. E este dia, quando nossa cena se abre, nós encontramos que todos estes mendigos, normalmente em Jericó, o portão vem do norte, que vem de Jerusalém. Jericó não era uma cidade muito rica, mas Jerusalém, o grande lugar famoso do templo com sua própria moda, e os ricos todos se mudavam para Jerusalém, e era uma grande cidade deslumbrante, e as pessoas que vinham de lá eram um tanto abastadas, e os mercadores e assim por diante, quando entravam durante o dia, estes mendigos tinham seus pontos, e é uma lei não escrita, eles sabiam exatamente onde cada um se reclinaria para o seu mendigando pão, sua esmola, e eles tinham de chegar ali cedo quando os mercadores entravam, porque talvez o homem somente ajudasse o mendigo por dia, tinha uma moeda que colocava no bolso antes de partir, e claro, naquela época Roma estava governando a Palestina e a moeda era o denário romano. E assim tinham uma moedinha e arremessaria o primeiro mendigo, talvez. Aquilo era tudo para o dia. Ele não podia se dar ao luxo de dar a todo mendigo. Aquele que o encontrava primeiro levava a moeda. Assim, tinham seus lugares fora dos portões, mesmo antes que as pessoas entrassem na cidade, os turistas e assim por diante, e se dirigiam para aquele portão norte, especialmente alcançando os turistas que vinham dali. Como vemos esta manhã, cerca da qual estamos falando, o sol começando a se levantar agora, por volta das 9 horas, houve um mendigo cego que chegou um tanto atrasado. Ele tinha tido uma noite ruim. Ele era cego. Ele tinha sido cego desde que era garotinho. Ele tinha chegado atrasado. Ele dormiu demais aquela manhã porque a noite toda sonhou que podia enxergar novamente. Ele tinha se debatido na cama e ele podia ver, ele pensou que podia ver e foi acordar com essa decepção de que não podia enxergar. Na verdade, foi tão somente um sonho. E ele tinha se encaminhado ao seu lugar. E quando chegou ali, agora veja que isso é um drama para chegar ao meu ponto. Não havia ninguém ali. Algo estranho havia acontecido. Não mais do que 9:30 ou 10 horas. E, entretanto, não havia mais mendigos ali. Comumente, cada pessoa estaria em seu lugar. Ele não sabia o que havia acontecido na cidade. Tivemos isso em nosso café da manhã, esta manhã, e falamos a respeito. E Jesus tinha passado pelo portão e entrado na cidade. E muitas pessoas tinham entrado para verificar de que se tratava tudo isto, e os mendigos se tinham ido. E ele não sabia disso, chegando atrasado. Assim, poderíamos vê-lo quando começou a chamar diferentes nomes, e não havia ninguém ali. Um caso de solidão, por assim dizer. Ele se perguntou, bem, talvez os oficiais romanos tivessem expulsado do lugar, ou algo assim, de modo que ele não ouvia ninguém. Assim, ele estava um tanto frio, e ele estava esfarrapado, e sua roupa estava bem gasta. E ele foi tateando até que encontrou uma pedra que estava ao sol, que provavelmente tinha caído dos muros quando Deus derrubou o velho muro nos dias de Josué. E se sentou nesta pedra e estava tentando pensar a respeito do seu sonho na noite anterior. Quão real seria se ele realmente pudesse enxergar, mas ele não podia enxergar, ele estava cego. E ele começou a pensar a respeito destas coisas e sua mente
foi levada de volta a meninice. Sabem, eu gosto de fazer isso, sentar e pensar a respeito de coisas que passaram, coisas agradáveis, de vitórias que tenho visto o Senhor ganhar e os tempos. E Bartimeu, como nós o conhecemos por nome, sonhando aquela noite que tinha recebido sua vista, ele começou a pensar a respeito de quão real seria se realmente pudesse ver. Ele pensou, estou cego há tanto tempo que nem mesmo sei como saberia andar por aí novamente. Assim, ele começou a pensar a respeito de muitos anos atrás, quando era garotinho. Ele costumava brincar lá no morro, na encosta que está à margem onde o Jordão desce, e o vale está lá embaixo, no qual eles plantavam cereais. E digamos que ele morava na encosta do morro, e ele se lembrava de quão bonito era, e na primavera observar as pequenas flores enquanto cresciam, e como ele apanhava punhadinhos delas, ele se sentava e olhava para os bonitos céus azuis. Sabem, a cegueira é uma coisa horrível. Quando vejo um homem cego, meu coração se compadece dele. Todavia, sei que uma cegueira que é pior, cegueira espiritual. Como Deus fez o homem para visualizá-lo e eles não conseguem fazê-lo. Certa vez no zoológico de Cincinnati, eu estava ali, minha filhinha e nós estávamos. Eu sou um grande apreciador da natureza. Eu vi que apanharam uma águia e a puseram na gaiola. E que pobre coitada, ouvi um barulho e estava segurando a pequena Sara pela mão. Fomos até a gaiola. Ali estava este enorme pássaro com sua face toda ensanguentada, as penas todas soltas e tanto bater. Pensei, que cena lamentável. Ela desceu, foi para a parte de trás da gaiola, tomou um impulso e lá veio ela batendo as asas novamente para rebentar a cabeça contra o lado da gaiola, batendo as asas, tentando sair da gaiola e fazendo as penas se soltarem de tanto bater, mas ela estava aprisionada. Caiu para trás no chão, ficou caída, seus olhos se revolveram, ela olhou para cima e viu os céus azuis para os quais nasceu. Ela é um pássaro celestial, você sabe, mas, veja, alguma realização sagaz do homem havia posto numa gaiola, e eu fiquei ali olhando para ela, pensei, eu daria qualquer coisa se pudesse comprá-la, soltaria, diria, vá, velha companheira, você gostará disso, eu também gosto. Seja livre, suma lá. O seu lugar é lá em cima. Você nasceu para isso, pensei. Essa é a cena mais lamentável que eu já vi. Peguei Sara, segurei-a no braço. Disse, querida, aí está uma das piores cenas que os seus olhos alguma vez verão. Fiquei ali pensando, pensei, não conheço uma cena pior. Olhe no monte ali, aqueles homens com uma lata de cerveja na mão, mulheres e shorts de cigarro, quando eles de fato nasceram para ser filhos e filhas de Deus. E ali estão eles numa gaiola de pecado em que Satanás os pôs, lamentável, espiritualmente cegos, engaiolados, talvez pertençam a alguma igreja, cantem no coral, mas ainda assim engaiolados no pecado. E enquanto Bartimeu tentava se lembrar do tempo quando era garotinho, de como por volta das 2 da tarde sua bonita mãe judia o chamava Bartimeu, ele quase podia ouvir sua voz novamente enquanto ecoava ao redor dos montes, e ele vinha correndo. E ela saía na varanda da frente, apanhava a velha cadeira de balanço e o pegava nos braços, e ele se lembrava de como olhava em seus bonitos olhos e que mãe bonita ele tinha, e como ela costumava embalá-lo para dormir, para ele fazer seu repouso da tarde. E como ela fazia isso, ela lhe contava histórias do seu povo e dos grandes e poderosos profetas de Deus que tinham estado entre eles. E como ele adorava isso, ele adorava ouvir isso. É ruim demais que mães ponham os filhos diante de um programa de televisão de algum escândalo de Hollywood, ao invés de fazer a mesma coisa, contando-lhes histórias bíblicas. Mas ela era uma genuína mãe hebreia. E ela contava histórias ao pequenino, contava-lhe a respeito de Deus enviar o grande e poderoso Moisés quando eram escravos lá no Egito. Deus tinha prometido ao pai Abraão que os libertaria, e ele apareceu a um grande profeta que Deus levantou entre eles, chamado Moisés. Ele veio na forma de coluna de fogo e enviou Moisés ao Egito e os grandes e poderosos sinais e prodígios com que ele os tinha tirado. E como no deserto, sem pão, sem nada para comer, ainda assim estavam caminhando na linha da obediência, e Deus fez chover pão do céu.
E posso ouvir o pequeno Bartimeu dizer: mãe, só um momento. Deus deve ter todos os seus anjos trabalhando lá em cima e ele tem fornos enormes e lado a lado do céu e os anjos serão aprontando pão e lançando sobre... Não, querido, você é novo demais para entender. Veja, Jeová não tem de fazer isso. Jeová não tem de ter fornos. Ele é criador. Ele simplesmente fala. E é assim. Então, o que diremos acerca de Jesus quando vimos tomar a mesma coisa? Tem de haver algo divino acerca dele, ele deve ter algum parentesco com Jeová. Alguém hoje tentando fazê-lo só um profeta, um homem comum ou um filósofo, um bom professor. Ele não foi nada menos que Deus manifestado em carne. Ali, enquanto ela lhe falava, lhe dizia acerca de como a travessia do grande deserto até o que estava logo além do Jordão então, e como na primavera, quando o mês de abril, quando a neve estava derretendo lá na Judéia, e todas as águas da montanha descendo, e todo o Jordão estava simplesmente cheio de água, os grandes remansos nas baixadas do rio, parecia que Jeová era um guia medíocre ao trazer o seu povo naquela época em que os rios estavam transbordando em sua pior condição. Como poderiam chegar a construir uma ponte até o outro lado? E o pequeno Josué, não Josué, mas o pequeno Bartimeu pode ter dito: mamãe, como ele fez isso? Disse: querido, lembre-se, Jeová ainda é o Criador. Ele só falou e Deus gosta de que as coisas cheguem quando está numa desordem e mostrar-se Deus. Bem na primavera, quando no verão você poderia provavelmente atravessar o Jordão com muita facilidade a um trecho raso do rio a partir da cidade. Sabemos disso pelos espias atravessando e chegando a isto, mas Deus deixou os vales todos ficarem cheios d'água, então veio e baixou seu grande poder do céu e fez um caminho seco através dele. Ali ficaram as pedras logo abaixo, onde Josué os tinha mandado empilhá-las como um memorial a Jeová, de como o povo deles foi bem cuidado. Outra de que ele gostava muito era a respeito da mulher sunamita. Ele se lembrava dessa e sua mãe costumava lhe contar a história da sunamita e do grande profeta Elias em seu dia, e de como esta mulher foi amável para com este profeta. Ainda assim, ela não era exatamente israelita, ela era sunamita. Assim, ela cria que Elias era profeta, um grande profeta do Senhor. Deste modo, quando certo dia ela disse ao seu esposo: façamos-lhe um pequeno quarto ao lado da nossa casa e mostremos-lhe gentileza, porque ele é um grande homem. E como que a certo dia, quando Elias e Geazi e seus servos chegaram e viram toda essa gentileza, ele disse a Geazi: entra e pergunta, que podemos fazer? Posso falar ao rei ou ao príncipe? Ela disse: não, simplesmente habitarei no meio do meu povo, está tudo bem. Mas Geazi disse: ela é estéril, velha, o esposo é velho, não tem filhos. E disse: e Elias deve ter tido uma visão. Disse: vai, disse-lhe: assim diz o Senhor, ela terá um garotinho. E em 9 meses o garotinho nasceu. Velho, ele estava com seu pai no campo na colheita e deve ter tido uma insolação. Ficou gritando: minha cabeça, minha cabeça. E o pai o mandou para casa. A mãe o segurou no colo e embalou e talvez lhe tinha dado todos os remédios que havia para lhe dar. E o garotinho piorou até que finalmente, por volta de meio-dia, ele morreu. E como aquela pequena mãe não ia ser derrotada. Quando o pai chegou e todos os vizinhos chegaram e estavam lá lamentando e gritando: menininho morto, mas ela ainda assim tinha fé neste profeta, um profeta hebreu. Uma gentia, ela disse: albarda-me uma mula e não pares, mas deixa-me ir até aquela caverna onde este profeta vive lá em cima no Monte Carmelo. E seu marido disse: não é nem lua nova, nem sábado, e ele não estará lá. Ela disse: tudo estará bem. Disse: prossiga. E quando Elias a viu chegando, ele e Geazi saíram da caverna e olharam de pé lá, e aqui vinha ela. Ele disse: aqui vinha a sunamita. Ela está turbada, mas Deus manteve isso em segredo ao meu coração. Você sabe, Deus não diz tudo aos seus profetas, só o que ele quer que eles saibam. Assim ele olhou e disse: disse, vai, encontra. Aí disse: vai tudo bem contigo, vai tudo bem com o marido, vai tudo bem
bem com o filho. E essa é a parte de que eu gosto também. Quando Geazi a encontrou, ele disse, vai tudo bem contigo, vai tudo bem com teu marido, vai tudo bem com o filho. Ela disse, vai tudo bem. Um bebê deitado morto, o marido gritando, lágrimas gotejando do coração dela, mas vai tudo bem. Ela tinha vindo perante o homem que pôde lhe dizer e abençoá-la, e ela teve o bebê, certamente Deus revelaria porque o levou. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ela queria saber por quê. E então, como que ela se aproximou e caiu aos pés de Elias, e Geazi a ergueu. Isso não era conveniente em redor do seu senhor, e ela revelou o que estava errado. E Elias foi e ressuscitou o garotinho, estendendo o seu corpo sobre o menininho. E quero que você note a fé da mãe também. Ela deitou o bebê sobre a cama em que Elias esteve deitado. Quero esclarecer a ideia de Paulo aqui no modo de pensar, sabe? Paulo punha lenços sobre os enfermos, aflitos e aventais. Não creio que Paulo era contrário às Escrituras. Penso que aqui é onde ele obteve isso. Lembra-se da primeira coisa que Elias disse a Geazi, toma o meu bordão e vai, põe-no sobre o bebê. Ele sabia que tudo que tocava era abençoado. E assim, lembre-se, Paulo não orava sobre os lenços. Ele simplesmente o levava do seu corpo, e era a fé das pessoas. Assim, veja, ele disse, toma o meu bordão e se alguém te saudar, não respondas, põe-lhe sobre o bebê. Mas a fé da mulher não estava no bordão, estava no profeta. E ela disse, não te hei de deixar até tão certo quanto vive a tua alma, eu não te hei de deixar. Assim Elias, para se livrar dela, teve de ir com ela. Assim ele entrou, estendeu seu corpo sobre o pequeno bebê morto, ele espirrou 7 vezes e veio à vida. Ora, que grande história era essa para este pequeno Bartimeu, quando ele era um garotinho. Como ele gostava daquela pequena história, porque era a ressurreição de um garotinho. Essa era uma de suas favoritas. Mas isso foi nos dias passados. O sacerdote lhes diz agora, esses foram dias quando Israel tinha grandes e poderosos homens, grandes e poderosos profetas caminhavam na terra. Mas os sacerdotes diziam, sabem, Jeová não precisa mais de profetas. Os sacerdotes não só podem dizer isso, mas diziam, então, Jeová não precisa mais de profetas, ele nos deu a lei, nós edificamos uma igreja, um templo, e isso é tudo que necessitamos. E é mais ou menos da mesma maneira que creem hoje, mas Jeová ainda permanece Jeová e não pode mudar a sua maneira. Ele é Deus e não muda. Agora, eles criam que isso era tudo de que eles necessitavam. E assim, enquanto estava sentado ali nesse devaneio, para assim dizer, pensando nisso, e seus olhos cegos se viraram em direção ao sol quente, e de repente ele ouve um estalo de pés, uma pequena mula descendo a estrada de pedras, descendo Jerusalém, paralelepípedos entrando. À medida que ele ouvia com atenção, e havia alguém com sandálias nos pés, correndo em frente da pequena mula. E ele sabia que devia ser um homem rico, porque sua viagem era de mula, e ele também tinha um servo para conduzir a mula. Assim, ele se ergueu, sabendo que tinha de obter dinheiro para viver. Assim, ele se ergue e põe seu manto ao redor de si, um pequeno manto esfarrapado, e corre em direção à rua e disse, desejaria uma esmola? Cheguei tarde esta manhã, o senhor poderia me dar uma esmola, por favor? Sou cego. E ouvimos uma voz bem áspera vindo, fora do caminho, mendigo. Sou o servo de Jeová. Sou sacerdote, estou vindo de Jerusalém, enviado pela associação para parar aquela reunião de cura que haverá aqui esta manhã em Jericó. Tenho de me reunir com os irmãos aqui, cuidar para que essa coisa não continue e apanhe o povo. Há um falso profeta na terra. Nós ouvimos que ele está em Jericó esta manhã e estou a caminho. Saia da frente, sacerdote. E muito bem, servo a caminho, e a pequena mula foi trotando novamente. Então o mendigo tateou seu caminho de volta a encontrar pedra, sentou-se e continuou seu sonho. Foi quando começou a pensar, ali naquela pequena estrada onde estive de pé, não faz muito, o grande e poderoso profeta Elias e Eliseu vieram de braços dados caminhando por aquela mesma estrada. De braços dados descendo ao Jordão.
E o Jordão ia se abrir novamente. E do outro lado, para este velho e cansado profeta Elias, havia um carro de fogo e cavalos de fogo amarrados a um galho ali para levá-lo para casa. Ele ia ver isso, o jovem Elias. Eliseu havia de olhar para trás e ver o ministério diante dele, o que foi posto perante ele. Ele tinha de manter seus olhos neste profeta. Eu imaginaria que Bartimeu disse: se eu somente pudesse ter vivido naquele dia e ter estado sentado aqui, teria corrido até aqueles profetas, caído sobre meu rosto e dito: ó, profeta de Deus, ora por mim, e Jeová me devolverá a vista. Mas o sacerdote diz: isso não há mais tal coisa. Nós não temos isso. Jeová não cura mais pelo seu poder. Temos médicos e coisas tais que fazem isso. Não necessitamos mais disso. De modo que Jeová não cura. Isso foi no dia passado. Nós só guardamos a lei, adoecemos, morremos, vamos para o céu. Só isso. Isso é tudo de que necessitamos. Então, à medida que começou a pensar, então, ele se lembrou a menos de 500 jardas de onde ele estava sentado depois que Israel tinha atravessado e acampado, e tudo posto em ordem, todas as tendas posicionadas esperando por ordens para marchar para Jericó. E provavelmente a mesma pedra em que ele estava sentado foi uma que Jeová fez voar dos muros. E disse: pense só nisso, não faz muito, um poderoso guerreiro, Josué, grande e poderoso servo de Deus, atravessou o rio. Na primavera, armou as tendas bem em frente do inimigo. Certo dia, enquanto estudava sua estratégia para o ataque a Jericó, uma tarde, enquanto caminhava uma manhã, examinando bem os portões, e quão grandes eram, podiam fazer corridas de carros no topo dele, cavalos vários, de lado a lado, em volta do portão, como Josué estava olhando. Ele olhou de pé de frente ao muro, e ali se encontrava um homem com sua espada desembainhada. Josué sacou sua espada e foi ao encontro dele. Josué gritou, disse: estás tu conosco, ou és tu um de nossos inimigos? Ele disse: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. O poderoso Josué jogou sua espada na terra, retirou seu capacete e caiu aos seus pés. O cego Bartimeu, pensando isso, não foi a 500 jardas de onde estou sentado agora mesmo, onde o poderoso exército do Senhor, o príncipe do exército, e Josué se inclinou a seus pés. Se eu somente tivesse estado ali naquelas tendas, cego, então eu teria pedido ao poderoso príncipe do exército do Senhor se ele me daria a vista, e ele teria feito isso. Mal sabia ele que aquele mesmo príncipe estava a menos de 100 jardas dele. Aí é que cometemos nossas falhas esta noite. Tentamos colocar toda a glória em Cristo lá atrás, em outra era. A Bíblia disse: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui neste edifício esta noite, exatamente como já caminhou na Galileia ou em Jerusalém. Aquele grande príncipe estava saindo da casa de Zaqueu, e o povo estava esperando por ele do lado de fora. Em poucos minutos houve um barulho. O barulho tem uma voz mista. Um está dizendo: Hosana ao profeta que vem em nome do Senhor. Bendito é o profeta da Galileia, o servo de Jeová. Outros diziam: fora com tal pessoa. Não teremos nada disso nas imediações desta cidade aqui. Enquanto vinham alguns deles jogando frutos passados nele, enquanto ele se movia através do portão. E ele nunca tinha ouvido nada assim, de modo que disse: o que está acontecendo? De que se trata todo esse barulho? O que está acontecendo por aqui? As pessoas empurrando. Após algum tempo, ele ouviu a voz daquele mesmo sacerdote que desceu para fazer que a associação não tivesse a reunião. Ele ouviu dizer: dizem-me que tu ressuscitas os mortos. Pois então temos um cemitério cheio deles aqui no monte. Vejamos tu vires e ressuscitares alguns perante nós. Mas, sabe, ele estava indo em direção a Jerusalém, indo para ser crucificado. Todos os pecados do mundo estavam sobre ele, e ele estava indo a Jerusalém para ser oferecido como sacrifício.
Escarneciam e zombavam dele, e alguns deles abençoando, e alguns deles maldizendo-o, do mesmo modo que há em praticamente toda reunião onde ele está. Alguns são a favor dele, alguns são contra, mas ele não pareceu incomodá-lo. Ele tinha seu rosto voltado para o fim da sua trajetória, e adiante ele caminha com firmeza, enquanto prosseguia olhando em direção a Jerusalém, e 12 homenzinhos serviam-lhe de guarnição, tentando manter as multidões para trás, alguns tentando tocá-lo e alguns gritando e zombando dele, e assim por diante. E a multidão, por assim dizer, atropelou o velho cego, como temos nosso personagem esta noite. E eles o tinham empurrado para baixo. E pensemos que houve alguma amável jovem dama que passou. Talvez tenha sido uma irmã de Rebeca em nossa história esta manhã, ou era uma crente em Cristo. E ela os viu empurrando o velho para frente, vendo que eram grosseiros com ele, mas sendo que ela era crente em Jesus, isso a tornou amável. Sempre torna a pessoa atenciosa para com os velhos, para com aqueles que estão necessitados. E o velho companheiro tinha sido empurrado para baixo, ela parou para erguê-lo. Talvez ele tinha dito a ela algo assim: jovem, percebo pela sua voz que você é uma jovem. Sim, sou. Gostaria de se levantar. Velho homem, creio que pode feri-lo. Ele disse: de que se trata toda a algazarra? O que é toda a confusão? Confusão aqui? De que se trata tudo isto? Ora, ela disse: o Senhor não entendeu que Jesus de Nazaré, o filho de Davi, está na cidade? É ele passando, o profeta da Galileia. Quer dizer que não sabe? Não, nunca ouvi falar dele. Bem, deixe-me dizer-lhe o que aconteceu esta manhã na cidade. O senhor conhece Zaqueu, o homem do restaurante? Sim. Ele foi sempre um tanto crítico. Sua esposa era crente. E esta manhã Zaqueu estava em cima de uma árvore para observar Jesus passar. E todos sabemos que ele é o profeta. E quando passou, ele parou e olhou para cima e chamou Zaqueu pelo nome, e nunca esteve em Jericó antes. O velho mendigo se alegrou, disse: então esse é o cumprimento de Deuteronômio 18:15. O Senhor, nosso Deus, despertará um profeta como Moisés. Esse deve ser ele. Se é, onde ele está agora? Ele está a apenas 100 jardas. Deixou para trás, pensou. Assim ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, ó filho de Davi. Enquanto estás passando, tem misericórdia. Agora, fisicamente, ele nunca poderia ter ouvido a sua voz por causa de toda a comoção. Alguns louvando, e alguns abençoando, e alguns maldizendo, e a comoção, ele nunca poderia tê-lo ouvido. Mas ele era a palavra. E quando uma alma está clamando, como aquela mulher com o fluxo de sangue que tocou sua veste, a Bíblia disse, ele parou. Isto, parou. Pense nisto. Só pense nisto, que o chamado daquele único velho mendigo, cego e insignificante, com os pecados do mundo e o fardo sobre si, indo para Jerusalém para tornar-se oferta pelo pecado. Ainda assim, o chamado de uma alma humana o fez parar e esperar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um chamado esta noite o trará em cena do mesmo modo que trouxe então. Como ele permanece o mesmo. Eu me lembro, certa noite vindo de Dallas, Texas, foi há vários anos, fiquei retido em Memphis, e me puseram lá naquele famoso hotel, a companhia aérea pôs o Hotel Peabody, e me disseram que me chamariam na manhã seguinte em tempo para apanhar a limusine para voltar ao avião. E eu tinha dormido bem durante a noite e levantei-me na manhã seguinte, tinha escrito algumas cartas, ia ao correio para enviá-las, saí, comecei a descer a rua e, de repente, senti que algo disse, pare e volte.
Bem, você sabe como as pessoas se deixam levar por impressões e pensei, bem, provavelmente é isso. Fui um pouco mais longe, aquilo continuou dizendo, pare e volte. Bem, eu cheguei a uma esquina, havia um grande policial irlandês ali na esquina e eu estava olhando molinetes de pesca, coisa assim, na vitrine e devo ter ficado um pouquinho demais. Ele deve ter ficado um pouco desconfiado de que eu estivesse tentando apanhar alguns daqueles molinetes, de modo que me virei, comecei a ir de volta, e enquanto caminhava de volta mais ou menos rápido, eu passei pelo hotel e fui indo em direção ao rio, bem longe, e não sei, acho que poderia encontrar o lugar esta noite. E pensei, está ficando tarde demais. Vocês creem em ser guiados por Deus? E enquanto seguia adiante, estava ficando tarde, eu sabia que tinha de me apressar, mas algo simplesmente se mantinha dizendo, continue. E quando eu estava quase atrasado demais para voltar e pegar o avião, pensei, bem, devo seguir este comando. E aconteceu de eu estar cantando este pequeno cântico. Eu tinha acabado de me reunir com gente pentecostal sobre... Eles estavam reunidos no cenáculo e todos orando em seu nome, batizados no Espírito Santo, e poder para serviço veio. Vocês já ouviram esse cântico? Estou feliz em poder dizer, sou um dos tais. Eu estava tentando repetir aquilo, dizendo, vem, meu irmão, busca esta bênção que purificará teu coração de pecado. E enquanto seguia adiante, eu abaixo, olhei e havia uma típica tia Jemima encostada por cima de uma pequena cerca e uma pequena casa de gente de cor ali, com uma pequena cabana canhada encostada por cima da cerca, e estava com uma camisa de homem amarrada na cabeça. Simplesmente parei de cantar e comecei a caminhar adiante, não sabia para onde eu estava indo, e ele só dizia, continue, apenas continue caminhando. E assim, quando cheguei bem perto dela, vi que ela estava meio sorrindo, olhei para ela, virei a cabeça, caminhei adiante. Ela disse, bom dia, pastor. Agora no sul, pastor significa ministro. Eu disse, bom dia, tia. Olhei para trás e pensei, como ela sabia que eu era pastor? E eu não estava com uma Bíblia nem nada. Eu me voltei e disse, como a senhora soube que eu era pastor? Ela disse, eu sabia que o senhor estava vindo. Eu disse, tanto estranho para mim. E ela disse, o senhor já leu na Bíblia a respeito da mulher sunamita? Eu disse, sim, senhora. Ela disse, o senhor sabe, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Eu disse, sim, senhora, me lembro da história. Ela disse, e ela prometeu ao senhor, e ela ia criar aquele bebê para o senhor, naturalmente. Eu disse, o senhor sabe, eu era aquele tipo de mulher, eu não podia ter filhos, o esposo e eu prometi ao senhor que se ele me desse um bebê, eu o criaria para ele. Disse, ele me deu um bebê, eu criei esse rapaz da melhor forma que pude para servir ao Senhor. Mas o senhor sabe, ele se envolveu com a companhia errada e contraiu uma doença em seu corpo. O médico lhe deu todas as injeções que pode lhe dar e já se estabeleceu, seu sangue está quadro positivo, doença social sífilis. Parte de seu sangue retorna através do coração, seu coração tem furos. Ele está deitado ali inconsciente. O médico esteve aqui 2 dias atrás, ele nunca mais acordará, ele está acabado. E disse, eu simplesmente não posso suportar ver meu filhinho querido morrer assim. Eu disse, eu orei a noite toda. Senhor, se tu vais levá-lo, tu deste a mim, mas eu quero ouvi-lo dizer que está salvo. Assim sei que o encontrarei novamente. Disse, eu orei e fiz a oração como a mencionada mulher sunamita. Eu fui dormir, tive um sonho. E ela disse ao Senhor, tu me deste o bebê? Eu era como mulher sunamita, mas onde está o teu profeta? Ele disse, veja, vindo aqui, vi um homem com um pequeno chapéu postelado na cabeça, usando esse terno cinza descendo a rua. Ele disse, isso foi por volta das 4 horas esta manhã. Eu estou aqui desde então. Ele ainda é Deus. Ele responde em ambas as extremidades. Eu disse, meu nome é Branham, oro pelos enfermos. A senhora já ouviu falar do meu ministério? Não, senhor, pastor Branham, nunca ouvi falar do senhor, não quer entrar. E quando fui abrir o portão, tinha uma pequena cerca velha ali, e o portão tinha uma ponta de arado pendurada nele, lá como em Arkansas, ficava logo do outro lado do rio ali, de qualquer modo, assim, vocês sabem o que era aquilo, de modo que puxei o portão. Quando entrei naquela casa,
já estive em palácios de reis, 3 ou 4 diferentes reis da Inglaterra, Gustavo da Suécia, muitos lugares, entrando e orando com eles, e já estive em algumas das casas mais refinadas em Hollywood, mas nunca foi tão bem-vindo quanto naquela. Só um simples quartinho velho, 2 cômodos, pequena casa na parte de trás, pequeno quarto ali, uma pequena e velha cama de colunas altas, não havia estampas de mulheres na parede, não havia quadrinho ali, mas havia um quadrinho que dizia: Deus abençoe nosso lar. E olhei deitado ali um grande rapaz negro, parecia ter 18 anos de idade, mais ou menos, um rapaz grande e forte, de aparência saudável, estava com o cobertor na mão e dizia: Eu disse: o que há com ele? Ela disse: ele pensa que está num mar escuro, perdido. Ele diz, continua dizendo que está perdido no mar, não consegue encontrar seu caminho e pensa que está remando um barco. Ele está fazendo isso por 2 ou 3 dias. Eu simplesmente não posso deixá-lo morrer assim. O senhor pode orar por ele? Sim, senhora. Comecei a falar sobre cura. Ela não estava interessada nisso, só queria ouvi-lo dizer que ele estava salvo. Isso era tudo em que ela estava interessada, que ele fosse salvo. E eu disse que ele está... Ela se aproximou e segurou pela cabeça e puxou para trás, beijou no rosto e disse: Deus abençoe o filhinho querido da mamãe. Eu ali em pé, olhando para isso, pensei: sim, é isso. Não importa quanta desgraça tenha trazido para a família, quão distante esteja, não importa em que dificuldade esteja, ele ainda assim é o filhinho querido da mamãe. Pensei, a Bíblia disse: uma mãe pode esquecer seu bebê de peito, mas eu não posso te esquecer, tu estás. Quanto a morar, vossos nomes estão gravados nas palmas da minha mão. Ela o beijou, nos ajoelhamos, me sentei ao pé da cama, pus minhas mãos sobre os pés dele, e eles estavam quentes e pegajosos. Eu disse: tia, a senhora pode orar primeiro? E, meu amigo, eu soube que ela tinha conversado com ele antes. Oh, que oração ela fez a Deus! Então ela disse: o senhor pode orar? Eu disse: sim, senhora. Eu disse: Pai Celestial, estou no mínimo 1 hora atrasado para o avião. Tu me disseste para vir aqui, simplesmente continuar vindo, e então não sei se é aqui onde tu queres, mas é aqui que parei. Se tu me enviaste a orar por esse rapaz, é mais ou menos essa hora. Ele disse: oh, mamãe. Ela disse: o que o filhinho querido da mamãe quer? Disse: está ficando claro no quarto. Em cerca de 5 minutos ele estava sentado na cama. Eu saí correndo, fui para lá, pensei: bem, só posso pegar um táxi, só isso, esperar um dia, ou quando for, puder tomar outro avião. No momento em que entrava pelo portão, 2 horas e tanto atrasado, ouvi dizer: última chamada para o voo número 67 para Louisville, Kentucky. O quê? O quê? A soberania de Deus! Está vendo? A oração e fé daquela pobre mulher negra, pequena e insignificante, manteve aquele avião sem levantar voo e se o segurou ali. Ele é o mesmo Deus que pôde parar e se virar por um mendigo cego junto aos muros de Jericó. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. É fé que faz isto. Ele quer que você creia nisso. A propósito, cerca de 2 anos mais tarde, eu estava passando ali de trem, voltando a Phoenix. Sabe, eles cobram tanto por aqueles sanduíches. Normalmente, tento descer numa estação, comprar alguns hambúrgueres, um saco cheio deles para me satisfazerem até descer. E eles cobram 75 centavos por um pequeno sanduíche que é fatiado tão fino que só você tem um lado nele. Isso é terrível. Saltei em Memphis e se alguém já esteve em Memphis, sabe como o trem para na plataforma giratória. Saltei e corri ali a banca de hambúrguer e eu ouvi alguém dizer: olá, pastor Branham. Eu olhei em volta, e certo pequeno rapaz de boné velho ali de pé, de cabeça erguida, disse: olhar, filho. Comecei a voltar. Disse: o senhor não me reconheceu, não é? Disse: não, creio que não. Disse: sabe, um dia o senhor veio à minha casa, a minha mãe estava de pé lá de fora e o senhor me deu uma palmadinha nas costas molhada. E ele disse: você não é aquele rapaz? Sim, sou. Sim, eu, aquele rapaz. Eu não estou só curado, mas eu fui salvo desde então também. E assim isso foi. Oh, sublime graça! O mesmo Deus que um mendigo cego pôde pará-lo, uma pequena mulher negra insignificante pôde manter o avião sem levantar voo. Suas orações e fé em Deus, ela estava
crendo nisto. Jesus parou. A fé daquele mendigo cego parou ele mesmo onde estava. Gostaria de ter algumas noites para pregar esse assunto, então Jesus parou. Mas ali ficou ele. Disse, trazei-o aqui. Amém. Estive lendo um relato acerca do cego Bartimeu aqui há algum tempo, quando eu estava estudando história bíblica, provavelmente uma lenda, mas disse que ele sempre creu em cura, não importava o que os sacerdotes dissessem, ainda assim cria. Disse que ele era um homem casado, tinha uma esposa e uma garotinha que ele nunca tinha visto, era mais ou menos aquela idade, então cerca de 16 anos. Nunca tinha visto, disse o que fez por uma... Você sabe, você tem de ter algo um pouco diferente do outro indivíduo quando está mendigando ou não consegue chamar a atenção do povo. Na Índia, deixam esses pequenos mangustos matar uma naja e aquela outra coisa que pode fazer para chamar a atenção. Vi um macaco apanhar uma vara e simplesmente bater na bola rua afora, alguma outra coisa para chamar a atenção, para dinheiro. E disseram que Bartimeu tinha duas rolas que davam saltos, sobre o outro, e isso entretinha o povo, os turistas, eles davam dinheiro, e disseram que certa noite sua esposa ficou muito doente. E tinham chamado o médico, e o médico disse, Bartimeu, não há nada que eu possa fazer, não consigo conter essa febre. E disseram que ele tateou o seu caminho ao redor da parede, saiu de casa e disse, Jeová, eu te amo, creio em ti, nada tenho que possa oferecer-te, tenho 2 pombinhos aqui com que ganho a vida. Mas se tu apenas permitires que minha querida esposa permaneça para ajudar a criar a minha filha. Sou cego, não posso ver. Se tu somente permitires que minha esposa sare de modo que ela possa me ajudar, prometo-te que amanhã farei um grande sacrifício. Levarei meus pombinhos uma oferta. Como oferta da minha parte, dizem que sua esposa ficou boa, tomou os pombinhos, ofertou. Algum tempo depois, sua garotinha adoeceu, também estava à beira da morte, de modo que ele saiu para orar novamente e disse, Jeová, não me restou nada, mas tenho o meu cordeiro. E naqueles dias, um cordeiro guiava o cego como um cão guia faz hoje. Eram treinados para guiar os cegos. Ele tinha um cordeiro que o guiava ao seu posto onde ele mendigava, e disse, a única coisa que me restou, Jeová, é este cordeiro. E disse, se tu permitires que minha garotinha viva, ainda que eu nunca tenha visto, mas ela é um consolo tão grande quando afago o seu cabelo com as mãos. Ela me ama e eu amo. E eu a amo. E disse, Jeová, se tu permitires que ela viva, eu te darei meu cordeiro como sacrifício. E sua menina ficou boa. E aqui estava ele indo ao templo com o cordeiro, e o sacerdote saiu e se pôs de pé na sacada e disse, cego Bartimeu, aonde vais esta manhã? Ele disse, vou ao templo oferecer este cordeiro como sacrifício. Ele disse, cego Bartimeu, tu não podes fazer isso. Eu te darei dinheiro e tu vais aos estábulos e compra um cordeiro e oferece-o. Ele disse, não prometi a Deus um cordeiro, eu prometi a Deus este cordeiro. Ele disse, mas cego Bartimeu, tu não podes dar esse cordeiro, porque esse cordeiro é teus olhos. Ele disse, se eu obedecer minha promessa a Jeová, ele proverá um cordeiro para meus olhos. Ele tinha, nesta fria manhã de outubro, um cordeiro tinha sido provido para os olhos do cego Bartimeu. Disse, trazei-o aqui. Pôs as mãos sobre seus olhos e aquele cordeiro provido por Deus abriu seus olhos. Amigos, vocês sabem, muito mais poderia ser dito dessa história acerca dele indo à crucificação, mas continuaremos isso algum dia mais tarde. Sabem que aquele mesmo cordeiro é provido esta noite para seus olhos também? Aquele mesmo cordeiro está aqui esta noite. Deus proveu, ele não tem outro, nunca terá outro. Esse é o cordeiro provido por Deus. Creem nisso? Olhei para meu relógio, só me faltam 20 minutos para as 10, ia tentar parar às 9 e sair às 9h30 no horário normal. Mas inclinemos a cabeça só por um momento.
Quero que Quero todo o olho fechado agora, sua cabeça inclinada, seja realmente reverente por um momento. Ó Jesus, filho de Davi, clamou o mendigo, tem misericórdia de mim. E ele se recusou a ficar quieto, ele tinha de atrair sua atenção. E você não crê esta noite que nosso mesmo clamor o trará em cena novamente? Trouxe, então, por que não faria novamente? Agora, enquanto inclinam a cabeça e o coração, quero que clamem a Ele. Jesus, não o chamem filho de Davi, porque ele não é filho de Davi para vocês, ele é Senhor. Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim. Abre meus olhos cegos. Ouvi este ministro que está conosco esta noite dizer que tu prometeste manifestar-te a semente de Abraão nos últimos dias da maneira que te manifestaste a Abraão e a sua semente daquele dia. Tu prometeste isso, que tu és a palavra. Nas últimas noites, eu tenho notado coisas estranhas. Ele disse em São João 6:14-12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E a mulher tocou sua veste, e ele soube qual era o problema dela, porque ela exercitou aquele tanto de fé. Ora, para crer que ele era, sua fé no que ela tinha feito, ele a declarou curada, disse, a tua fé te salvou, e um homem cego, junto à porta de Jericó, a mesma coisa, um homem numa árvore, esta manhã seus pecados lhe foram perdoados. Abre meus olhos cegos, Cordeiro, para que eu possa reconhecer que estou em sua presença, que ele está aqui. Tu disseste onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Abre meus olhos cegos e sê misericordioso para comigo, ó Cordeiro de Deus. Enquanto você faz essa oração, apenas se há alguma dúvida em sua mente, tem havido alguma dúvida em algum lugar, nós estamos agora mesmo às vésperas de um grande culto de cura. Se tem havido alguma dúvida acerca disso, você não quer lhe pedir para revolver todas as escamas de seus olhos, de modo que entenda claramente estas poucas noites em que tenha tentado de todo o coração levá-lo a ver algo que ele está dando o seu último sinal à igreja antes que ele volte aos judeus. A noiva gentia está para ser chamada. Amém. Agora, se entendo certo, enquanto você está orando, o Espírito Santo falando e então dando a interpretação, Deus fazendo-lhe um convite. Quantos aqui gostariam que o Cordeiro provido por Deus abrisse seus olhos de modo que possam vê-lo aqui agora presente? Ergueriam a mão, diriam, Deus, abre meus olhos cegos. Permite que meu véu seja tirado do coração, Senhor, para que eu entenda.
E agora, como ele será conhecido? Como o conheceremos? Por sua natureza, o que ele faz, suas obras. Ele disse, eu sou a videira, vós as varas. Agora, a vara dá o fruto, não a videira. A videira energiza a vara. E se a vara chegar a produzir, ou uma videira produzir uma vara, ela tem uvas nela. A próxima videira que sai, ou vara que sai daquela videira, terá uvas nela. Se a primeira igreja que saiu daquela videira foi uma igreja pentecostal, com todos os dons, se isso chegar realmente a soltar outra vara, escreverão outro livro de Atos a seguir. E foi isso que eles tiveram nos dias dos apóstolos. E a era apostólica nunca terminou. Pedro disse no dia de Pentecostes, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e àqueles que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E enquanto Deus ainda está chamando, a era apostólica ainda continuar. Porque a promessa, como foi então, vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aqueles que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Senhor, abre nossos olhos e permite-nos ver esse Cordeiro provido. Tu prometeste que te manifestarias nos últimos dias, como te manifestaste em Sodoma, quando o Filho do Homem estava se manifestando. Rogamos, Deus, que tu concedas isto. Agora, somos teus súditos, Senhor, somos tuas videiras, não somos dignos de pedir nada, mas se pensássemos acerca disto, então seríamos tão pequenos, seríamos tão inúteis, mas, Senhor, quando olho ali para cima e vejo que é um cordeiro provido para mim, há um cordeiro provido, então Deus não me vê, Ele vê meu cordeiro, sei que não há nada errado com esse cordeiro, ele já foi recebido. Agora, Senhor, permite que a palavra de Deus se manifeste em nosso meio esta noite, de modo que a fé deste Bartimeu, que está aqui, cada um deles, e as mulheres com os fluxos de sangue e o que quer que seja, os Simãos, Pedros e os vários outros que estão aqui, que estão necessitados, Zaqueus na árvore. Manifesta-te, Senhor, através de carne humana, que a tua palavra se torne viva entre nós esta noite, de modo que saibamos e vejamos que tu és Deus. E que todo olho cego seja aberto ao entendimento, Senhor, de modo que quando este grande culto de cura comece, cada um deles seja curado, todas as criancinhas, pessoas de muletas, quem quer que esteja, o que quer que esteja errado com elas, com as bengalas brancas, elas consigam sair andando daqui como o cego Bartimeu fez, recebeu sua vista. Concede, Pai, pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, nós oramos, e agora, solenemente, agora, quietamente, creia. Agora, este pequeno drama, o que ou é a verdade ou não é a verdade. Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, como você o conheceria? E se algum homem caminhasse aqui agora com um manto e barba e cabelo, como um artista, ou pinta cicatrizes de cravos em sua mão, sangue escorrendo do seu rosto, esse não seria Jesus, não. Ele está sentado à destra da majestade. Quando ele vier, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas como você o conheceria? Praticamente qualquer hipócrita poderia se maquiar dessa maneira e agir assim, certamente. Mas como você o conhecerá? Ele é quando você vê sua natureza, sua palavra sendo manifestada e fazendo exatamente o que ela sempre fez. Então você sabe que é ele, certo? As obras que eu faço. Agora, veja, somente se permita crer nele agora. Venha, não deixe sua mente ficar adormecida, como as pessoas dizem. Não faça isso, não venha a Deus a esmo. Venha a Ele inteligentemente com sua palavra, traga a palavra diante de você e diga, Senhor, tu fizeste a promessa, te pedi para abrir meus olhos, permite que minha fé pare, o Senhor Jesus, esta noite, que Ele se volte para mim e me diga como Ele é a mulher que parou muitos anos atrás, e você creia de todo o coração. Agora, até onde eu possa ver na audiência, não há nenhuma pessoa que eu veja que eu conheça. Todos são desconhecidos e algumas vezes acham que são só essas pessoas aqui na frente que recebem isso. Não.
Bem, não importa onde você esteja, somente creia, não me importa. O lugar não é difícil, ele sabe quem você é, onde você está. Agora veja se ele for o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se a sua fé puder pará-lo, como a de Bartimeu parou. Você não tem de ser mendigo, você não tem de gritar como ele gritou, o grito não o parou, ele não viu isso, foi a fé que o parou, a tua fé. Ele não disse o teu grito te salvou, a tua fé te salvou. Veja, a tua fé te salvou. Muito bem. O Senhor seja bendito. Gostaria de saber se aquele ministro, sentado ali, o irmão ancião que tem pregado por 65 anos, o irmão poderia me fazer um favor? Fará? Põe a mão sobre essa mulher sentada ao seu lado e o problema de coração a deixará. Muito bem, é isso. A irmã crê nisso, irmã? Muito bem, só isso. O que ela tocou? Eu nunca a vi, mas aconteceu. Se tu podes crer, vocês creem agora? Isso identifica seus olhos estão abertos, então olhe para ele é maravilhoso, poderoso, conquistador, não há nada, nenhum credo, denominação, cientista, nem nada que possa pará-lo, ele é Deus. Amém. Desafio qualquer pessoa aqui a crer nisto, que ele está presente agora. Quantos já viram aquela foto do anjo do Senhor, o jornal que tem em Washington? Ele se encontra bem aqui nesta plataforma agora mesmo, certo? Sei que está aqui, sei disso, não sou fanático. Estou longe disso, estou lhe dizendo a verdade escriturística. Creia nisso e veja o que acontece. Aqui está novamente esta pequena senhora de cor sentada ali no final, olhando em volta. Realmente, ela está querendo um favor de Deus, ela é ministra. E está orando para Deus ajudá-la em seu ministério. Não é mesmo, senhora? Erga a mão se está certo. Eu nunca vi, ela é exatamente tão desconhecida para mim quanto aquela pequena mulher de cor era lá no Tennessee aquela vez. Ali está um homem de cor sentado ali olhando para a senhora, cheio de alegria por isso. O senhor crê que sou servo de Deus, senhor? O senhor crê? Aquela mulher tocou o Senhor do mesmo modo que eles tocaram. Disse, tem bom ânimo. Não sou eu que estou chamando, mas ele está chamando. Se o senhor crê nisso de todo o coração, aquela diabetes o deixará crer nisso. Amém. Muito bem, então pode receber isso. Amém. Louvado seja o Senhor. É isso o que ele tocou. Ele não me tocou. Ele tocou ele. Aqui está sentado um jovem rapaz branco sentado aqui, olhando para mim, um profundo desejo no coração. Eu não o conhecia, mas você está aqui buscando o batismo do Espírito Santo, certo? Você crê nisso? Creia, você o receberá. Crê, jovem? Muito bem. Pode recebê-lo se crer. Aqui está uma pequena mulher, aqui atrás. Ela está sofrendo. É seu braço esquerdo. Ela o quebrou. Tem um nódulo nele, o braço esquerdo. Em seu braço direito ela tem neurite e reumatismo. Ela vai falhar, vê isso, senhora Council. A senhora crê de todo o coração. Crê que Deus fará, a senhora está curada. Jesus Cristo a cura. Eu nunca vi a mulher ou ouvi a respeito dela na vida. Jeová sabe que isso é verdade. Amém. Aqui está uma pequena senhora de cor sentada aqui. Ela está sofrendo com complicações, muitas coisas. Uma coisa, a senhora tem problema com os olhos, não porque esteja usando óculos, mas seus olhos estão enfraquecendo de qualquer modo. A senhora tem artrite. Se está certo, balance a mão. A senhora tem dores no peito. Está certo, balance a mão. A senhora tem um problema de estômago. Se está certo, balance a mão. A senhora crê que ele a curará? A senhora crê que Deus pode me dizer quem a senhora é? Edna Gerald. Crê nisso de todo o coração, creia e a senhora pode receber sua cura. Amém. Creem que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? E essa mulher sentada aqui no final, a segunda fileira aqui, olhando direto para mim, ela tem problema nos pés. A senhora crê que Deus curará seus pés? Se crê, erga a mão.
Eu não a conheço, nunca a vi. E a senhora, sentada ao lado dela, olhe nessa direção, irmã. A senhora crê que eu sou servo de Deus de todo o coração? A senhora tem neurite com que está incomodada? Você está certo? Balance a mão. Agora a senhora pode ser curada. A senhora, sentada ao lado dela, a senhora crê nisso de todo o coração? A senhora está sofrendo também. A senhora crê que Deus pode dizer qual é o seu problema? Problema de rim. Você está certo? Balance a mão. A senhora, sentada ao lado dela, a senhora crê? A senhora sofre de um problema nervoso e de olhos. Você está certo? Balance a mão. A senhora sentada ao lado dela, a irmã crê. A irmã está sombreada, a irmã tem problema de estômago, é câncer de estômago, a irmã crê que Deus a curou, amém? Você crê, seus olhos podem se abrir e crer que Ele é o Filho de Deus, então se crê, ponha-se de pé e aceite-o, e creia de todo o coração que Ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. Ó Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, não passes por mim, ó meigo Salvador, ouve meu humilde clamor enquanto os outros estão chamando. Não passes por mim, tua corrente de todo o meu consolo, mais do que a vida para mim. Quem tenho na terra além de ti, ou quem no céu senão a ti? O que aconteceu? A fé de vocês, do mesmo modo que aquele mendigo cego chamou-o em cena. Amém. Creem nisso? Oh. Não há necessidade de fila de cura. Quantos creem que estão curados de qualquer modo? Ergam a mão, louvem-no. Amém. Vocês estão curados. Jesus Cristo está em nosso meio. O mesmo que andou em Jericó, que conheceu Zaqueu pelo nome, que conheceu Bartimeu. O mesmo Senhor Jesus, na forma do Espírito Santo, está aqui esta noite, fazendo as mesmas coisas que Ele fez, provando infalivelmente que Ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. Não deixem que credos, teologias e ondas de frio que o sufoquem. Vocês estão na presença de Jesus Cristo, o qual se manifestou entre vocês. Amém. Creio nisso de todo o coração. Amém. Aceitem sua cura, digam, louvado seja o Senhor, eu aceito. Cantemos louvores a Ele, então. Eu o amo, vocês o amam. Porque Ele primeiro me amou, vocês o amam? Eu o amo. Adorem-no agora, em sua presença, sabe que Ele tem de estar aqui? Eu amo, porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. Isso é cura também, parte da sua salvação, onde você faz isso, no Calvário, madeiro do Calvário, todo o nosso coração. Eu o amo. Eu o amo. Faça isso sinceramente mesmo, adore-o, porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Oh, vocês não o amam? Apertem a mão de alguém dizendo louvado seja o Senhor. Se amam uns aos outros, vocês o amam. Somente virem-se e aperte as mãos de alguém dizendo louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Estamos contentes de estar aqui, irmão, contentes de estar na presença do Senhor Jesus. Amém. Amém. Maravilhoso. Oh, Paulo disse, esse é canto em espírito. Adoremos em espírito novamente, cantemos em espírito. Eu o amo. Eu o amo. Aleluia! Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário.
Oh, vocês não o amam, ele não é maravilhoso, cantem. Oh, maravilhoso, maravilhoso, Jesus é para mim. Conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, ele é. Ó, salvando-me, guardando-me de todo pecado e vergonha. Maravilhoso é meu Redentor, louvado seja o seu nome. Oh, maravilhoso, maravilhoso, Jesus é para mim. Ele é conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, ele é. Salvando-me, oh, guardando-me de todo pecado e vergonha. Oh, maravilhoso é meu Redentor, louvado seja o seu nome. O que poderia acontecer agora mesmo na presença de Deus assim? Outrora estava perdido, agora fui encontrado, livre de condenação. Jesus da liberdade e plena salvação, salvando-me, guardando-me de todo pecado e vergonha. Oh, maravilhoso é meu Redentor, louvado seja o seu nome. Oh, cantemos sinceramente, maravilhoso, maravilhoso, Jesus é para mim. Conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, ele é. Oh, salvando-me, guardando-me, oh, de todo pecado e vergonha. Oh, maravilhoso é meu Redentor, louvado seja o seu nome. Oh, isso simplesmente não mexe com vocês. Esfrega-os por dentro. Companheirismo, oh, que sentimento. Não trocaria isto por todo o dinheiro que vocês pudessem empilhar, tudo mais. Joguem-no fora, mas deem-me Jesus. Oh, que coisa, sim, Senhor. Companheirismo, oh, quão doce é caminhar nesse caminho de peregrino, descansando no braço eterno, saber que Ele está aqui. Oh, amor à primeira vista. Algo dentro de nós que chama algo como uma tampa tirada de um poço artesiano, simplesmente esguichando a água. E quanto mais esguicha, mais fria e fresca fica. Amém. Oh, ele é maravilhoso, não é? Eu amo, vocês não? Oh, que coisa, vocês não amam uns aos outros. Agora todos vocês metodistas apertem mãos dos pentecostais, vocês batistas sejam bem cordiais. Se não pode fazer isso, você não o ama. Isso mesmo, porque eles o amam, você o ama, ele o recebeu com seus modos peculiares, recebeu um outro assim. Assim simplesmente concordemos agora. Cremos nisto de todo o coração. Cantemos novamente esse maravilhoso hino antigo da igreja. Eu amo. Simplesmente não consigo me satisfazer e dizer isso, porque Ele primeiro me amou. Ele me amou, um pobre filho de bêbado, de sargentos, deliberadamente cego, amante do pecado e desprezível. E Ele se curvou por sua graça. Não tive nada a ver com isso, Ele me escolheu. Sim, como pode ser, como pode um joio ser transformado num trigo? Requer-se o poder de Deus. Amém. Eu amo. Oh, eu próprio me sinto um tanto religioso nesse instante. Eu me sinto bem. Eu sei que Ele está aqui. É Ele prometeu isso. Ele está aqui no nosso meio. Quanto o amo. Ele é maravilhoso. Isto faz sentir-se bem, saber que não temos a supor acerca disso. Aqui está Ele identificando-se exatamente na palavra, como Ele sempre tem, tornando isto Ele, não algum credo, não uma coisa oriunda de um mito, mas o próprio Deus vivo, como Ele se deu a conhecer, não lá em Sodoma, mas a Abraão, e agora a semente de Abraão depois dele, mostra que somos semente de Abraão. Amém. Oh, que coisa, sinto-me realmente bem agora mesmo. Eu amo. Oh, que chuva de bênção. Eu amo. Porque Ele... Apenas pense, antes de você amá-lo, Ele o amou.
Senhor Jesus, concede a cura dessas pessoas, Pai, de modo que sejam curadas cada uma delas. Em nome de Jesus Cristo, rogo, Senhor, para a tua glória. Amém. Madeiro do Calvário. Inclinemos a cabeça agora docemente e quietamente. Sabem, somos apenas crianças de qualquer modo. Somos filhos de Deus. Já viu quão desprendido uma criança é perto do pai e o pai a está observando? Vamos sussurrá-lo agora. Simplesmente, ao ver que ele se encontra aqui, grande coluna de fogo, ele disse: eu vim de Deus, vou para Deus. Ele era o Logos que estava com Moisés no deserto, a coluna de fogo. Ele morreu no Calvário, ressuscitou. E quando Saulo estava a caminho de Damasco, aquela mesma coluna de fogo derrubou. Ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: sou Jesus. Ele veio de Deus, ele foi para Deus. Identificou-se conosco por prova científica, pela prova da igreja, por tudo. Trazendo sua mesma coisa, declarando sua palavra. Ele é o intérprete. Não seria uma hora maravilhosa para ele vir agora mesmo, olhar em volta e ver todos sendo transformados, indo embora? Ele virá algum dia. Agora, com nossa cabeça inclinada, bem lentamente. Lembre-se, cultos pela manhã. Se você é visitante aqui e não tem igreja, estes ótimos pastores creem nesse mesmo evangelho ou não haveriam me recebido aqui. Tome a liberdade de ir à igreja deles. Tenham um bom culto amanhã, uma boa noite de descanso essa noite. Então voltem amanhã à tarde para o culto de cura. Muito bem, Deus o abençoe, irmão. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy in Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I anchored my soul in a haven of rest. Sabbath, I'll sail the wide sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy in Jesus I'm saved evermore. Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me.
feels real good, raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it.